Olá, estamos de volta com mais uma edição do nosso programa, da nossa TV A Tribuna, como sempre recebendo uma personalidade da nossa sociedade, da vida política, da vida comunitária, segurança pública, enfim, uma personalidade de atuação marcante no nosso município. E dessa vez, para encerrar o ano, nós recebemos o prefeito municipal Pedro Manuel Calado Moraes, com muito prazer, aliás. Doutor Pedro é uma pessoa bastante afável, de bom trato, sempre simpático, sempre sorridente. E para começar, dando boas-vindas ao doutor Pedro, quero dar os parabéns pelo campeonato do Palmeiras, o seu Palmeiras, que todo mundo sabe que o senhor é palmeirense, e que o senhor esperava isso mais de 20 anos, né? Parabéns, doutor Pedro. Quem espera sempre alcança. Eu fico feliz, eu agradeço aqui a oportunidade, ao Carioca, à tribuna, de estar aqui prestando esclarecimento à opinião pública de Jales, à população de Jales, que é um dever de todo homem público. Doutor, a gente começa falando sobre a nossa manchete da edição de domingo passado, dia 11 de dezembro. Nós estamos gravando esse programa no dia 13 de dezembro, uma terça-feira. A manchete dizia que o senhor aceitou o convite do prefeito eleito, Flávio Prandi Franco, para ser procurador-geral do município de Jales. Acertamos na manchete? O senhor vai ser procurador jurídico? A equipe de assessores do prefeito é ele que tem que anunciar, nenhuma outra pessoa deve fazê-lo, né? Nós ainda estamos trabalhando para encerrar o ano na prefeitura de Jales, sem nenhum projeto em nível de administração para 2017. Então, o Flávio Prandi, o Flá, está trabalhando muito. Sábado, agora passado, por exemplo, só no período da manhã, ele me ligou 4 vezes para que nós fôssemos atrás de convênios, informações sobre convênios da prefeitura, acionamos funcionários da prefeitura. Então, ele está trabalhando muito. Ele hoje está em São Paulo, ou está viajando para São Paulo para ele cuidar de assuntos. Vai, inclusive, lá na Casa Civil e na Secretaria de Governo para tentar liberar aqueles recursos ali da Rua 19, que vai para o Jardim do Bosque, que é uma ponte que caiu. Nós fizemos apenas uma obra lá provisória. Então, ele está lá em São Paulo, já fizemos isso há quase um ano atrás, já passamos por todas as fases técnicas e burocráticas, mas está na mesa do governador. Então, ele está trabalhando muito. Acredito eu que até o dia 30, o 29, 28, ele fecha a equipe dele de auxiliares e deve anunciar, inclusive, o procurador-geral, que é ele quem tem que anunciar quem será o procurador-geral. Todos estamos aguardando, inclusive eu. Em outras palavras, o senhor não quer anunciar, mas o senhor foi convidado. Não, eu não tenho assim informações precisas sobre essa questão. O que eu sei é que ele está escolhendo assessores. Você pode ver que até agora os que ele anunciou não são políticos, são técnicos. O nome do Dalua, por exemplo, é um nome muito importante para qualquer administração. Se o Dalua integrar a equipe de auxiliares do prefeito, vai ser uma grande conquista, não só para a administração, mas para a Jales. Sem dúvida. Doutor, o senhor falou que está trabalhando para encerrar bem aí os detalhes da administração, encerrar esse ano, encerrar o mandato, enfim. Como é que fica a situação do caixa da prefeitura? Muitas dívidas, doutor Pedro? Tem dívidas empenhadas? Como é que está a situação? Vai ficar muita coisa para o Flá pagar? Olha, eu trouxe até as anotações aqui que eu telefonei antes. Você falou que não precisava trazer números, né? Mas eu trouxe algumas coisas. De forma genérica, pelo menos, para a gente poder entender. Isso, eu trouxe aqui anotado aqui o que está acontecendo. Há um certo equívoco quando foi anunciado que seriam 11 milhões de reais a dívida. Não é isso. O que é dívida, segundo o nosso entendimento e o que a contabilidade pública assim o determina? Quais foram as contas que teriam que ter sido pagas até 31 de dezembro e não foram pagas? Restos a pagar. Nós temos lá algo em torno de 5 milhões de reais. Então não são 11. Por que deu 11 milhões? Deu 11 milhões porque dos 5 houve um acréscimo da folha de pagamento de dezembro, que você tem que pagar até o 5º dia útil de janeiro. Portanto, é conta você paga em janeiro. A merenda que nós utilizamos durante o mês de dezembro e que teria que ser pago em janeiro. O coleta de lixo, varreção, que foi feita em dezembro, mas que teremos que pagar em janeiro. Juntando tudo isso, ou seja, as contas que terão que ser pagas em janeiro,
mais correspondentes ao exercício de dezembro, aí daria 11 milhões, por quê? Porque o Magalhães vem da iniciativa privada. Mas isso é dívida corrente, né? Isso é dívida corrente, não é dívida que o senhor contraiu para ficar para a próxima administração. Não, isso aí é do dia a dia. É dívida corrente. Combustível, oficina mecânica, varreção de lixo. Esses 5 milhões é nesse sentido. E vão ficar em caixa, eu até anotei, cerca de 9 milhões de reais. Mas aí que vem a confusão, porque a prefeitura de Votuporanga vai deixar 11... Eu fui ver com o Júnior Guimarães como é que ele ia deixar 11, 12 milhões de reais. Aí ele me contou. Não, os 11 milhões é o seguinte, convênio tal, todas as verbas carimbadas, que o senhor não pode utilizar para outra finalidade que não seja aquela do contrato, do convênio que você assinou. Então eu fui vendo aí em Jales, nós temos 9 milhões. Só de asfalto que nós já assinamos este ano, que vai ser feito agora, são 5 milhões e meio. Então, nós vamos deixar dinheiro em caixa, sim, não para usar livremente. Carimbado já determinado. Carimbado. Então, vai ter dinheiro em caixa, sim, para pagar essas contas. E dívidas que deveriam ter sido pagas até 31 de dezembro, isso é verdade, são algo em torno de 5 milhões. Agora, no dia 20, mais ou menos, a nossa Secretaria das Finanças vai dar uma coletiva para a imprensa para informar mais tecnicamente essa questão para a imprensa e que a imprensa, em nome da nossa comunidade, faça as indagações, as perguntas que sejam entendidas, porque a população tem que compreender, Carioca, tem que entender o que está acontecendo. Quando fala que é 11 milhões, todo mundo ficou assustado. Só que é 11 milhões dessa maneira, 5 vai ficar sem pagar, é verdade, tá? Nós pegamos com muito mais do que isso. Nós pegamos com quase 12 milhões, e não foi dívida só da administração passada. Nós que o senhor fala é quando o senhor assumiu em fevereiro do ano passado. Exatamente, né? Nós pegamos a prefeitura com dívidas não apenas da administração imediatamente anterior à que eu estava assumindo, pegamos dívidas de administrações anteriores, não foi só de uma. Agora não, agora só vai pegar do ano de 2016, não tem 2015 para pagar, por exemplo. Dívida que o senhor fala de anos, 4, 5, 6 anos atrás. Administrações passadas. O que acontece com nós, os prefeitos? Eu também me incluo nisso. Nós temos um triste viés cultural. Nós achamos que a dívida, eu não vou pagar a dívida porque a dívida é do Pedro Calado. Não, a dívida é da prefeitura. É da prefeitura. Se é da prefeitura, nós temos que honrar esse compromisso para ter crédito no mercado. A dívida não é do prefeito tal, do prefeito Y, do prefeito X. A dívida é da prefeitura. Isso acontece com todas as prefeituras. Não se paga porque o fulano foi meu adversário. Não se paga por isso. Mas e a pessoa que forneceu? A pessoa que trabalhou para a prefeitura, num contrato normal, achando que ia receber, ela fez a parte dela, ela entregou combustível, ela entregou alimentação, ela consertou a ambulância, enfim, ela cumpriu a parte dela, e a prefeitura tem que pagar. Aí chega um prefeito novo, não vai pagar, porque a dívida é do outro prefeito, não é dele. Geralmente, quando é adversário, acontece isso. Essas dívidas, por exemplo, como o senhor falou aí, oficina, enfim, manutenção de computadores, esse tipo de coisa, na sua administração, que o senhor contraiu, o senhor conseguiu pagar? Vai conseguir pagar? Não, nós estamos deixando 5 milhões. Eu não estou mentindo para a população. Se nós não tivéssemos que pagar 7 milhões de reais para a Previdência do município só em 2016 de parcelamentos de administrações anteriores, nós teríamos um superávit este ano de 2 milhões de reais. O que atrapalhou? Nós gastamos em 2016 menos do que arrecadamos. Gastamos menos, arrecadamos mais e gastamos menos. Isso são números. É só chegar na prefeitura, qualquer cidadão, qualquer pessoa pode pedir esses números da prefeitura. Você pega a certidão, documento. Nós arrecadamos X e gastamos Y, menos. O que fez com que acontecesse o contrário? Foi essa dívida da Previdência Social do município. 7 milhões de reais só em 2016. É muito fácil para o Pedro Calado não pagar Consige um ano, não pagar Coreca um ano, fazer um tipo de malabarismo com a Previdência, ia ter dinheiro sobrando para quê? Para asfaltar a cidade, para cuidar das praças. Mas e a dívida? Continuaria anterior, acrescentando os encargos normais de uma dívida. Juros, correção, tudo. etc. Então, alguma coisa tinha que ser feita. Nós fizemos opção, pagar as dívidas. O Instituto de Previdência é o maior credor da prefeitura. O orçamento do ano que vem, o senhor separou aí, deixa eu conferir, 17 milhões e 100 mil reais para a Previdência Social.
provavelmente pagar a dívida e pagar também os encargos naturais correntes de cada mês. É o maior credor da Prefeitura atualmente? Em 2016, sim. Em 2017, não. Não. Esses 17 milhões que você colocou aí diz respeito aos encargos. Olha, todos esses parcelamentos... E não de dívidas. Não, dívidas vai ficar uma só. Um parcelamento anterior, que não foi feito por nós, foi uma coisa antiga. 200... Aliás, o senhor não fez nenhum parcelamento com o Instituto? Não, até agora não. Se fizermos, são de R$30 mil. Porque nós temos que honrar a folha de pagamento. É um compromisso que nós temos com os servidores e também com a futura administração do FLA e do Garça. Nós temos o compromisso de não passar nenhuma folha em atraso. E estamos cumprindo até agora. Tá? Nós estamos cumprindo. Esses 17 milhões dizem respeito aos encargos sociais que vão ter que ser recolhidos. Vão ficar, olha, hoje você tem aproximadamente 600 e poucos mil reais por mês de previdência do município de parcelamentos anteriores. Esses 600 e poucos mil reais, eles vão cair para 200 e poucos mil reais em razão dessa antiga, que é 200 e poucas parcelas, uma loucura o que foi feito naquela ocasião, e mais uma de 30 mil reais que talvez seja feita até o final do ano, do 13º. Tudo depende do fluxo de caixa da Prefeitura. Se houver o repatriamento das multas, nossa, nós vamos encerrar isso aí com tudo em dia Previdência, em dia Consige, etc, etc, etc. Então, esses 17 milhões, foi bom você perguntar isso, porque não diz respeito a dívidas passadas, e sim... O que tem que passar mensalmente, normalmente, referente à folha de pagamento. A Prefeitura não deve, para a Previdência desta atual administração, em termos de repasse, a não ser essa que vai ser feita a renegociação, que eu falei para você, de 30 mil reais, não deve mais nada. E o salário, doutor Pedro? Temos informação de que o salário pode ser parcelado, o 13º vai conseguir ser pago em dia. Como é que está o salário, o último salário da sua administração, da folha de pagamento? Está sendo pago o salário em dia. O que acontece? Nós não temos dinheiro para pagar tudo no 5º dia útil. Fizemos uma opção. Até o 5º dia útil do mês, para quem recebe salário líquido de até R$ 2.500, o que é salário líquido? Ele pode receber 10 mil por mês. Mas desconta isso, desconta aquilo, ele recebe 2.500. Então ele vai receber está recebendo no 5º dia útil do mês. Quem recebe de 2.500 para cima, prefeito, por exemplo, ele vai receber entre o dia 9 e o dia 10 de cada mês. Então, no próprio mês é pago o salário para os servidores. 90% dos servidores recebem o salário no 5º dia útil do mês. 13º, estamos nos preparando financeiramente para que nós possamos pagar o 13º na data correta. Metade já foi paga, a outra metade deve ser paga agora até o dia 20 de dezembro. Como é que ficam os cargos de confiança, doutor? O senhor vai rescindir os funcionários de confiança ou isso vai ficar para o Flávio? Não. Alguns cargos de confiança em comissão, nós temos que deixá-lo para que não haja uma quebra de continuidade da administração. Isso foi falado e foi discutido até com o promotor de justiça, doutor Orival. Doutor Orival, ele com razão, ele citou a ilegalidade de alguns cargos em comissão da Prefeitura. Cito para você, por exemplo, tesoureiro, contador, a senhora que trabalha lá na Casa de Apoio de Barretos, a Casa do Migrante, uma outra senhora que trabalha ali, prestação de contas dos convênios, enfim. Esses cargos em comissão, ele entende que devam ser, e ele tem razão, nós tivemos ele nos convenceu disso, de que tem que ser concursado, não pode ser cargo em comissão, que é um cargo permanente, cara. É cargo técnico, não é de assessoria e nem de chefia, tá? Então ele tem razão. Então, ele já havia dado um prazo para nós até 31 de dezembro de 2016 para resolver essa questão. Nós não tivemos condições de realizar os concursos necessários em virtude dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal para gasto com o pessoal. E voltou eu e o Flá. Agora conversamos com o doutor dia 7 de dezembro, com o promotor de justiça. Ele estendeu esse prazo até o dia 31 de abril. Até o último dia de abril, ou seja, o final do primeiro quadrimestre do futuro governo. E eu tinha feito um ofício para ele já, informando que esses cargos eram necessários para a continuidade da administração, especialmente para a nova administração que vai assumir. O que aconteceu? Ele acolheu, eu afirmei que precisava. Então, esses cargos nós não podemos dispensar. Não que não possa, claro que pode. Mas se eu afirmei que eram necessários
indispensáveis, como é que eu vou dispensar agora e deixar 1, 2, 3 dias à futura administração? Serão dispensados todos os demais, os secretários, chefes de gabinete, esses serão todos dispensados na atual administração. Bom, doutor, é sempre falado que o orçamento da Prefeitura de Jales, do município de Jales, enfim, é muito apertado, muito estreito e que o município não tem manobra para investimentos, né, e que depende de verbas federais e estaduais. Nos últimos dias, nas últimas semanas, inclusive, nós vimos alguns aportes, algumas verbas chegando, emendas chegando, pelo menos promessas até de emendas, até para asfalto. Uma coisa que o senhor penou para conseguir durante toda a sua administração, a população pedia, queria, ansiava, havia promessas. O que aconteceu que, de repente, de 1 mês para cá, 2 meses para cá, o dinheiro começou a surgir? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje o problema número 1 de Jales é asfalto. Não é o problema número 1, não é a dívida da Previdência, mas isso é muito técnico. A população, a preocupação número 1 da nossa população, a visível para ela, que ela consegue enxergar, é o asfalto. Quando ela abre a garagem da casa, não consegue sair com o carro, não consegue entrar com o carro, não consegue caminhar, os buracos estão nas ruas. Isso é verdade. Nós podíamos ter feito, vou repetir, se me perdoa, até insistência, ter feito uma outra opção, não pagar o Consige, vou repetir, não pagar o Coreca, atrasar a folha de pagamento todo mês. Isso aconteceu só nos últimos meses agora. E fazer o asfalto com recurso próprio, não com recurso vindo desses convênios que eu trouxe todos aqui, que já estão aprovados e o dinheiro está sendo liberado agora. Nós fizemos uma opção. A opção nossa era preparar o alicerce. E o alicerce fica enterrado, ninguém vê. Entende? Eu só vejo a parede da minha casa, mas o que sustenta a parede da minha casa eu não vejo. E o que é importante é o que sustenta a parede da minha casa, que sustenta o telhado da minha casa, a laje da minha casa. Nós fizemos essa opção. Difícil, precisa ter nervos de aço. Você conhece a música Nervos de Aço? Precisa ter nervos de aço para você aguentar, entende? As críticas, que são procedentes, sem dúvida nenhuma. Mas alguma opção, era 1 ano e 10 meses de administração só, Carioca. Não foram, se fossem 4 anos, dava para você projetar isso para 4 anos. Fizemos uma programação, um planejamento para 1 ano e 10 meses. Nesse 1 ano e 10 meses, qual era o principal problema de Jales? A dívida. Porque a dívida, se você não paga, na minha vida pessoal, se eu não pago a dívida, ela não para de crescer. Desculpa até interromper o senhor, mas existem algumas empresas, o senhor estava falando agora há pouco, eu estava lembrando, existem empresas, micro e pequenas empresas que trabalham com a prefeitura e que, se a prefeitura não pagar, elas fecham as portas. Exatamente. E mais um detalhe, essas micro e pequenas, hoje, se você for perguntar hoje, dia 13 de dezembro, muitas delas não receberam este mês ainda. Eu fico, e tem um planejamento para pagar. Nós fizemos um planejamento para elas. Nós vamos pagar todas elas, que em janeiro entra o recurso do IPVA, aquele pagamento à vista. Já eles gira em torno entre 7 e 10 milhões de reais, dependendo do que vai acontecer. Com esse dinheiro nós pagamos, no dia 20 de janeiro, pagamos a primeira parcela desse atrasado. No 20 de fevereiro, a segunda, 20 de março, a terceira, e não tem mais dívida. Não tem mais dívida. Além de pagar do mês. Está tudo já programado. Então, lá para março, abril, por exemplo, o FLA já vai estar absolutamente tranquilo. Sim, ele apenas com a dívida corrente do município. Sim, aí ele tem, exatamente. Se o fluxo de caixa permitir, ele não vai ter dinheiro para investimento. Também não vai pegar um mar de rosas, não. Nem vai ter dinheiro para investir imediatamente. Não, ele não vai ter. Isso aí é para você deixar a casa preparada. Você tem que preparar a casa. Ele tem 4 anos de administração. Entende? E nós confiamos muito. Esse caso da dívida, qual é o compromisso que tem ele e o Garça? O que estiver empenhado, eles vão honrar, porque está empenhado. O que eles tiverem dúvida, eles vão ter que instaurar procedimentos administrativos e judiciais para verificar se aquilo aconteceu ou não. Então, não vai ser um mar de rosas, não, para a futura administração. Ela vai passar um ano com muita dificuldade, porque a crise de 2017 deve ser igual ou mais severa do que de 2016. Mas voltando aos deputados, o que aconteceu que no final, nessas últimas semanas aí, começou a aparecer o dinheiro? Pois é. Faltou representatividade, faltou boa vontade dos políticos, o que aconteceu? Eu vou contar para você uma coisa. Os vereadores não tiveram atuação franca? Não. O que aconteceu? Ontem eu fui na Câmara Municipal,
na sessão da Câmara, agradecer aos vereadores por tudo que eles participaram, pela compreensão que eles tiveram. Não houve nenhum problema com os vereadores, muito pelo contrário. Eu percebia neles a angústia também deles em querer ajudar a resolver o problema, mas estava difícil, especialmente em verbas do governo do Estado e do governo federal. Se você pegar a Folha de São Paulo de ontem, tem uma matéria sobre os prefeitos, que no 48, metade dos prefeitos não vão conseguir, vão deixar restos a pagar. E alguns até com penalidade de ação penal. Né? Lei de responsabilidade fiscal. E você vê lá, por que aconteceu aquilo? Por falta de repasse do governo do Estado e do governo federal. Não repassaram praticamente quase nada de convênios em 2016. Foi um ano muito difícil. O que aconteceu neste ano, nestes últimos meses, que nós conseguimos essas liberações? E mais convênios que estão aí saindo. Teve um da agricultura só de R$2 milhões, bastante. Fizemos um da educação agora, e o FA junto, agora nesse final de semana, também mais de R$1 milhão, outro da saúde, R$1 milhão, entende? Então, para comprar o quê? Computador, que nós não temos, computador na prefeitura, para a saúde e para a educação. Eu vou atribuir isso a uma coincidência divina. O importante é que deu certo. Eu não vou ser hipócrita de dizer para você que eu não queria fazer o asfalto como prefeito, mas é muito egoísmo da minha parte. Ou seja, é o egocentrismo do político que está de saída da política, que querer deixar a marca registrada. O senhor vai atribuir isso à coincidência divina. Coincidência divina. Mas e a realidade? O que o senhor acha de verdade que aconteceu? Que aconteceu. Queria que o senhor abrisse o coração e dissesse para a gente por que o senhor pediu tanto durante tanto tempo e no final do mandato o dinheiro aparece. Por que será? Eu atribuo a coincidência. Foi coincidência mesmo, né? Eu fui em São Paulo várias vezes. Quando eu vi que estava difícil de sair, eu não ia mais sozinho. Levava sempre alguém comigo para testemunhar que eu estava lá. Levei o Cardoso, que é assessor da deputada Analice Fernandes, fui com a deputada Analice Fernandes, fui com o deputado André do Prado, fui com o Magalhães. Nossa, o Serginho sempre esteve comigo lá em São Paulo. Nós batemos nas portas, éramos muito bem atendidos, até pelo governador. Eu não vou dizer para você que eu fui o único prefeito a ser atendido pelo governador no gabinete dele. Mas eu fui um dos poucos da região que falou com o governador, sem marcar audiência. Cheguei lá, nós estávamos lá, tinha um deputado André do Prado, e ele falou, o que você quer? Eu falei, eu vim falar com o governador, ver se ele pode me atender. Não, eu ia falar com o subchefe da Casa Civil, doutor Rubens Cury. Ele falou assim, não, vamos falar com o governador direto. Eu falei, mas como? Eu não marquei audiência? Eu disse, não, eu ponho você falar com o governador. E esse André do Prado é cliente do meu filho, do mais velho, do Carlos Eduardo do Cadinho. E eu entrei falar com o governador. E o governador ficou sensibilizado. Aqueles 500 mil que ele assinou aqui na praça, aqui na visita que ele fez a Jales, foi naquela visita que eu fiz ao gabinete dele. Ele falou, Pedro, ele me chama de Calado. Calado, esses 500 mil vamos liberar agora. Eu falei, mas mais 500 mil do deputado Aloysio, do senador Aloysio Fernandes, vamos deixar para depois, que hoje não tem dinheiro nem para pagar. Aloysio Nunes Ferreira, né? Filho. Eu falei assim, hoje não tem nem dinheiro nem para pagar o salário dos funcionários. Você aposentar não vai receber também, se eu soltar esses 500 mil aqui. Então, foi uma coincidência, assim. E também, agora, isso é uma especulação minha. E eu acredito que um governador, um secretário, quando ele tem lá aliados seus naquele município e eles estão se engalfinhando, dificulta essas pessoas a atender as reivindicações daquela comunidade. Porque se ele atender um, ele vai descontentar o outro. Se ele atende o outro, descontenta um. O que pode ter acontecido? Olha que eles perceberam que houve uma união aqui entre liberar lá naquele lugar X, onde ele vai ter tem que costurar determinadas questões, e aqui que está todo mundo em paz, estão todos trabalhando com o mesmo objetivo, ele falou, vamos começar a olhar para Jales agora. Mas aqui sempre houve paz, né? Nunca teve nenhum tipo, como você falou, se engalfinhar. O senhor sempre teve em paz com o pessoal do PT, com o Flá, que era o democrata, como você falou, os dois da base. Nunca teve nenhum tipo de atrito entre os dois. Não, questão não. Olha só, tem o pessoal do PT, sempre estiveram comigo, eu sempre estive com eles. Fomos juntos a Brasília, junto com o Dom Demétrio, para fazer reivindicações para o município. Fomos na Universidade Federal Triângulo Mineiro, fomos no Instituto Federal. É que realmente a situação do país está muito difícil. O senhor chegou aí com o Flá antes da eleição? Chegou aí em alguns lugares? Fomos, Estivemos no Tribunal de Contas, ele, o Garça.
para falarmos sobre a Santa Casa de Misericórdia de Jales. Estivemos juntos na Secretaria de Habitação, lá com o Dr. Rodrigo Garcia, com o presidente da CDHU, nós sempre estivemos juntos. Evidentemente, cada um, naquele momento que nós estávamos juntos, sabendo que cada um poderia trilhar caminhos diferentes, mas juntos, sabendo que Jales era mais importante que tudo isso. Doutor, ainda mantendo sobre o assunto das finanças, a impressão que nós temos é de que, como o senhor falou, gastou-se menos do que se arrecadou, né? Houve um esforço enorme do secretário Magalhães, da sua administração, enfim, para segurar as contas, evitar gastos, mas parece que a população e nós, principalmente da imprensa, ficamos com a impressão de que esse esforço talvez tenha sido um pouco além da conta, exacerbado demais. Isso não prejudicou a prestação de serviço, por exemplo? Não poderia ter um pouco mais de equilíbrio, vamos dizer? Porque a administração pública também depende de gasto, depende de investimento. A população espera que a prefeitura invista em alguma coisa. Construção de creches, asfalto, como o senhor falou, enfim, prestação de serviço, varrição de lixo, que houve o corte, entre outras coisas. Não houve, talvez, uma mão um pouco pesada, talvez, da sua administração? Cortou-se demais? Pode ser. Eu não vou afastar essa possibilidade. Mas, de outro lado, vamos verificar o seguinte. Eu estava assistindo esses dias o Tem Notícias. Pode falar o nome do programa? Tem Notícias. Sem problema. Tem Notícias. Falamos do Palmeiras, né? Exato. Até do Palmeiras falamos aqui hoje, né? O Tem Notícias. Qual que era a notícia? Qual que era a matéria? Municípios da região de Rio Preto que estavam sem médicos porque não pagavam o salário dos médicos. Em Rio Preto, no mesmo jornal, não lembro se era na hora do almoço ou na hora do jantar, uma outra notícia: faltam medicamentos nos postos de Rio Preto. A maior cidade da região, a mais forte cidade da região. Entende? Você vê, eu não vou citar nome de cidades, porque é uma falta de ética. Mas aqui em volta de Jales, tem municípios que não sei se eles estão sem médicos, mas ficaram sem médicos. Os médicos de lá vieram pedir emprego aqui, porque aqui pagava-se o médico. Aqui nós fizemos uma opção aqui. Deixamos de gastar naquilo que é visível, que aparece, para tentarmos valorizar o ser humano acima de tudo. O ser humano precisa de saúde primeiro. Mas a saúde precisa... Claro que precisa melhorar a saúde. O Pedro Calab tem que melhorar como pessoa também. Só Deus não precisa melhorar. Tudo tem que melhorar na vida. Sempre você tem que ter um objetivo a mais para você poder evoluir, progredir. A administração pública não é diferente. A nossa opção era o ser humano. As escolas, se você pegar o relatório do Tribunal de Contas, eles não tocaram num assunto de qualidade de ensino. Tu sabe o que eles falaram? A fechadura está quebrada, o bebedouro está com uma parte amassada, que realmente temos que arrumar. Mas a qualidade de ensino, eles não tocaram nesse assunto. Aparece isso. Aparece que está tendo médico no posto de saúde. Eu visitei o CEL, Centro de Especialidade de Odontologia. Visitei todos os lugares da prefeitura, escolas, tudo. Tinha um problema, tem buraco na sala de aula. Eu não mandava ninguém, eu não me escondia dos problemas. Eu penso que você tem que aparecer na hora dos problemas, não na hora da festa. Na hora da festa, até quem você não convida vai na tua casa. Na hora do problema, se você bater na porta de alguém, as pessoas não abrem a porta para você. Eu também sou assim, não estou censurando ninguém. Então, tinha um problema na escola, podia me ligar que eu ia lá. Fui lá no CAIC, que tem um buraco na sala de aula. Fui me inteirar por que estava acontecendo aquilo. Fiquei sabendo que aquela região toda não tinha rede de água e de esgoto. Era só fossa séptica, cheia de buraco. Onde que nós não construímos esse prédio, não é a atual administração, nem a passada, nem a outra. Foi construída lá atrás. Por que não prepararam aquele terreno para suportar aquilo? Fizemos os reparos necessários. Fui lá na reunião de pais e mestres, não mandei ninguém, não. Fui eu lá enfrentar a ira, entre aspas, dos pais, que eles tinham razão. Eu não podia me esconder. Deu tão certo. Sabe o que eles fizeram? Eles promoveram festa do cachorro-quente, festa do sorvete, festa não sei do quê, compraram material para pintar a escola. Que beleza. Pintar. Aqui no Jardim Municipal, tem uma escola que é em frente, onde era aquele centro de fisioterapia da Unijales. Hoje é o CRAS que está...
da FACIP, melhor dizendo, no Jardim Municipal ali. Aquela escola queria, a diretora nos procurou, a coordenadora de lá, nos procurou no início do ano. Preciso de 2 salas de aula. Eu não podia mentir para ela. Falei, nós não temos dinheiro para fazer 2 salas de aula. Ela falou para mim, se eu arrumar material de construção, a prefeitura me arruma mão de obra, o que eu posso dizer? Tenho obrigação de arrumar. Pois ela fez a festa do sorvete, tudo que foi promoção, comprou material, ou seja, associação de pais. Uhum. Eles compraram e nós demos mão de obra. Estão construindo 2 salas agora lá. Para em fevereiro ou janeiro, quando reiniciar as aulas, vai ter isso aí. Então, todos esses problemas que nós tivemos, nós valorizamos o quê? O ser humano. Nós não pensamos em colocar placa. Prefeito Pedro Calado, administração 2000 e tanto. Dizem agora que é obrigado a colocar, vão ter 3 postos de saúde que devem ser entregues. Também se não for entregue até 31 de dezembro, eu vou ficar frustrado? Não vou mentir para você. Mas vai ser entregue para a população. E nós concluímos obras inacabadas. O que é mais fácil? Começar uma obra nova, com o seu nome, com o seu carimbo, ou concluir aquela que começou lá atrás com outra administração? Concluímos os 3 postos de saúde, vamos chamar de postos de saúde, para a população entender, ESFs. Reiniciamos a obra da Maria Silveira, parada, contratos, todos eles, precisava rescindir o contrato, medida judicial. Nossa, foi uma luta. Entende? Vamos conversar sobre obras, sobre a parte política daqui a pouquinho no segundo bloco, doutor Pedro. Você que está acompanhando a gente, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, espalhar para os seus amigos e não deixe também de assistir o segundo bloco. No segundo bloco, nós vamos falar sobre política, sobre placa também de inauguração, nós vamos falar sobre a candidatura única, a abdicação da candidatura natural do prefeito Pedro Calado, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no nosso segundo bloco. Fique atento no canal do Jornal A Tribuna. Já, já.